Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Salvos aguardarão a ressurreição no paraíso de Deus e os ímpios pela esperança no Hades. Vamos falar sobre o estado intermediário dos mortos. Conheça a real situação espiritual, morto. Mostrar o destino final dos mortos. Vamos lá? Vamos à leitura de Lucas 16, do 19 ao 26, onde conta a história de um rico vestido de púrpura e linha fina que vivia em dias de indulgência e esplendor. Havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de feridas à sua porta e desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vieram e lamberam suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também morreu o rico e foi sepultado, e no inferno levantou os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Estudaremos o destino final dos ímpios e salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, mas pela fé garantiremos o futuro glorioso ao lado de Deus. Aos ímpios impenitentes está reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois as suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. O estado intermediário é aquele estado entre a morte física e a ressurreição tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está lá em João 5, do 28 ao 29. A palavra de Deus diz que não existe purgatório e também não existe o sono da alma, nem a reencarnação como alguns acreditam. Após a morte segue o julgamento divino. Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. No Novo Testamento, Seol é traduzido por Hades. Normalmente, Hades é visto como um lugar para os ímpios. Deus livra o justo do Seol, ou a sepultura, está lá em Salmos 49, 15. Seol, inferno, é o lugar de punição para os ímpios que não se arrependem de seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, está lá em Salmo 9, 17. Os teólogos acreditam que o lugar dos mortos, o Hades, foi dividido em duas partes. Estas tomam como base o texto Lucas 16, do 19 ao 31. No texto que se refere a Lázaro e o rico, o primeiro, fiel a Deus, foi levado ao seio de Abraão, ou paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo, foi para o Hades, onde experimentava angústia e sofrimento atroz. Meyer Pillman diz que Cristo desceu ao céu. Salmo 16, 10, 49 e 15. O submundo dos espíritos, Mateus 12, 40, Lucas 23, 42 e 43. E libertou os santos do Antigo Testamento, levou para o paraíso celestial, está lá em Efésios 4, do 8 ao 10. O lugar ocupado pelos justos que aguardavam a ressurreição foi transferido para os lugares celestiais, está lá em Efésios 4, 8 e 2 Coríntios 12, 2. Desde então, as almas dos justos sobem ao céu e as almas dos ímpios descem para a condenação. Está lá em Apocalipse 20, do 13 ao 14. Segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima e o Hades embaixo. Está lá em Provérbios 15, 24. Qual é a real situação dos que já morreram? O texto de Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado do ímpio e o estado do justo após a morte. Vamos ver? Na história do rico e de Lázaro, vemos um estado intermediário dos salvos. O direito após morrer e ser conduzido com os anjos ao paraíso. Esse privilégio e honra, de toda pessoa escolhida. E, por exemplo, igual Jesus falou para o ladrão, hoje você estará comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23, do 42 ao 43. O espírito e a alma saem do corpo e ficam no lugar esperando, paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Estado intermediário dos salvos. Os justos serão acolhidos pelo Senhor. Moisés foi sepultado por Deus e aparece conversando com Jesus no monte após a sua transfiguração. Mateus 17, 3, Lucas 9, do 30 ao 32, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Observe que os mesmos nomes são Moisés e Elias. Apesar de tudo o que foi dito, devemos lembrar que, para o salvo, a morte é um ganho, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo tinha um desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Está lá em Filipenses 1, do 21 ao 23.
A Bíblia descreve o destino final dos ímpios como algo terrível e que vai além de toda imaginação. São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes por causa da frustração e remorso, causados pela ira de Deus. Mateus 22, 13, 25, 30. É uma fornalha ardente. Mateus 13, 42, 50. Onde o fogo, por sua natureza, é inextinguível. Causam perda eterna, destruição ou vida. 2 Timóteo 1, 9. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Apocalipse 14, 11. Após a primeira ressurreição, Romanos 8:11, os salvos vão para o Cordeiro, irão ao tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitado em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Filipenses 3, 21. A escatologia é uma das mais edificantes para a igreja em todos os tempos, especialmente nesse século, quando muitos sinais sugerem que a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Você pode prosseguir com o estudo da escatologia bíblica, leia a palavra de Deus, ore, jejue e aguarde o evento mais escatológico de todos os tempos, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa história não pode ser levada de forma literal. As parábolas usam geralmente uma história fictícia curta que ilustra uma atitude moral e religiosa por detrás. Por via de metáforas se explica pontos espirituais maiores. De acordo com Jesus, grande abismo em Lucas 16, 26 entre salvos e os condenados tornaria-se impossível o contato do rico e Lázaro. E se essa história fosse literal, por que a Bíblia diz em Salmos 6,5, na morte não há lembrança? Em Tessalonicenses 4, do 15 ao 16, os que morrem estão dormindo na sepultura, aguardando a ressurreição. A Bíblia compara a morte com o sono mais de 50 vezes. Leia João 11, do 11 ao 14. Parte do ensino se perde, pois o desejo do homem de provar seu ponto de vista tenta provar algo que Jesus nem sequer estava falando. Isso é muito importante. A paz de Deus, irmãos.